Ok, Jeff. Você tem que superar isso alguma hora. Você não pode ficar assim para sempre. Eu confesso que eu nem lembro por que eu tava chorando. Acho que já posso ficar melhor. E aí, Jeff, já superou o fim do Knockout City, sabe? Aquele jogo que você adorava que foi fechado pela EA, que você já odiava muito antes dela fazer isso? Poxa, não sabia que era tão sério assim. Ah, cara, tente se recuperar. Olha, eu trouxe até uma coisa que vai te ajudar. Um pendrive com um filme, pra você se distrair. Sanidade, eu agradeço sua visita, mas se for algum filme ou jogo ruim, eu já tô cheio de desgraça na minha vida. Ah, eu não diria que é ruim. Eu diria que é 50%. Ah, por que você não dá uma olhada você mesmo? Não, é que às vezes as pessoas são levadas. A gente ouve isso. De que está falando? Exatamente aqui. A partir desse momento, o filme toma um rumo no qual não conseguirá mais voltar. Agora, para vocês entenderem bem o buraco que esse filme se enfiou, eu tenho que voltar a explicar um pouco melhor. Então, façam o seu quick save, pois hoje veremos o que acontece quando um filme fica complicado demais. Ok, galera, se prepare que essa história vai ser boa, e ela é contada assim. O filme conta a história de Telly Paretta, uma mãe que há mais de um ano perdeu seu filho em um acidente de avião e está passando por dificuldades em superar o ocorrido, e com isso todos os dias ela vai no quarto dela, rever fotos e vídeos que tem de seu filho, sem falar de constantes visitas ao psiquiatra. Até aí tudo normal, porém um certo dia ela chega em casa e discute com seu marido, porque, aparentemente, ele sumiu com as fotos que havia do filho deles, e até com o vídeo que ela tinha. E complicando ainda mais a situação, jornais antigos que falavam do acidente de avião começaram a desaparecer. Ao reencontrar o pai de uma filha que também foi perdida no acidente e aparentemente também perdeu a memória, ela o força a se lembrar, e os dois vão atrás de respostas. Mantenha em mente que por mais que as coisas estejam estranhas, o filme se manteve bastante pé no chão, e você começa a desconfiar que é algum tipo de conspiração, pois até a Agência de Segurança Nacional começa a ir atrás dela, mas depois que eles conseguiram fugir dos agentes, ela solta essa bomba. Por favor, não pense que eu sou louca. Não penso mais. Você sente que alguém ou alguma coisa vigia você? Às vezes as pessoas são levadas. A gente ouve isso. De que está falando? Abdução. Yep. O filme agora é um filme sobre alienígenas. E não para por aí. Com isso, um cara estranho começa a seguir eles. E uma policial que desconfiam que eles possam estar falando a verdade também decide ir atrás deles. No meio da noite, um agente de segurança tenta se aproximar e é pego de surpresa por eles. Então, isso acontece. Eu só sei que era pra vocês esquecerem como os outros esqueceram. Você tem filhos? Ninguém vai saber que nos contou. Eles estão ouvindo. Com um agente sendo abduzido na frente deles, sabemos que os aliens podem puxar as pessoas a qualquer segundo. E por que eles não fizeram isso até agora? Eu sei lá. Em busca de respostas, eles têm várias reviravoltas, com o filme constantemente jogando as próximas dicas no colo da protagonista. O que leva eles a irem atrás do dono da empresa que fez o avião no qual as crianças morreram. E lá, logo depois de ter um encontro com um alien, a policial, agora acreditando 100% na causa deles, tenta falar com ela. Mas...
Acredito em tudo que você disse. Eu vi. Não é humano. Está ouvindo? Vamos achá-las. Vamos achar. Com isso, já são 2 vezes no qual o alien, incomodado com pessoas falando com a protagonista, decidiu abduzir essas pessoas ao invés da protagonista. Está ouvindo? Vamos achá-las. Vamos achar. Parece que a equipe Rocket está decolando de novo! Só que mais tarde, o alien finalmente decide criar um neurônio a mais e decide levar o pai da garota. Ao finalmente ficar cara a cara com ele, a Telly descobre que o psiquiatra dela também estava no esquema. E logo em seguida, eles têm essa conversa. Ajudou eles? Não precisam de ajuda. Eles fazem as experiências com ou sem nossa ajuda. Fazem isso há anos. Talvez façam para sempre. Ah, então você quer me dizer que aparentemente em anos de pesquisa, ninguém foi atrás dos próprios filhos ou tentou manter as próprias memórias? Eu acho isso um pouco difícil de acreditar, mas ok. O que você fez com ele? Por que o levou? O que você quer? É uma experiência. Sua ligação. Mãe e filho. Um tecido invisível. Então eu propus a questão. Será que pode ser dissolvido? E ele pode. Exceto com você. A experiência vai falhar. Eu sou o responsável. Você precisa esquecer. A carinha dele! Os efeitos desse filme não são dos melhores, vai por mim. O alien, então, querendo acabar com essa história de vez, tenta obrigar ela a se lembrar da primeira memória que ela tem vendo seu filho, para arrancar o mal pela raiz, e assim o faz. Mas, essa não era a primeira memória que ela tinha dele, e sim uma memória do seu filho ainda na barriga dela. E como ela ainda se lembra, parece que os superiores ficaram putos e então... Mais tempo. Isso acabou de acontecer. Com o alien sendo derrotado, ela encontra o seu filho no parque. O amigo dela aparentemente não se lembra de nada e fim. Deixando bem claro, eu não achei esse filme ruim. Eu só acho que os poucos defeitos que ele tem acabam acrescentando, infelizmente, ao filme e acaba tendo um final muito insatisfatório. Como, por exemplo, toda vez que eles precisam progredir, a Telly sempre se lembra do mesmo dia da viagem e, de alguma forma, ela sempre busca um detalhe diferente. É como se o filme toda vez entregasse uma nova pista a ela, simplesmente de mão beijada. Levando em conta também que o alien está fazendo a mesma pesquisa há anos e parece que ninguém nunca tentou fazer o mesmo que ela, simplesmente porque sim, e no fim, só porque ela ainda se lembra de alguma coisa, o alien simplesmente é abduzido, entregando a vitória de mão beijada para ela, entrega um final que não é muito satisfatório. Você viu a protagonista passando por altos e baixos até chegar aqui, e no fim você não sente nada. Então, depois de muito pensar e analisar esse filme, eu acho que consegui fazer uma reescrita dele que deixa o final um pouquinho mais satisfatório. E também, para adicionar um pouquinho de desafio, eu ainda vou manter a temática com alienígenas, mas com uma pequena reviravolta que vocês vão entender. O filme começaria da mesma forma, com a nossa protagonista lamentando a morte de seu filho, porém também mostraríamos que ela está deixando partes da sua vida de lado, rejeitando ofertas para sair, conversar com amigos, etc. E também nem interagindo com seu marido direito, e também até se culpando por ter deixado o filho dela viajar naquele dia. Com isso mostraríamos como essa perda está desgastando ela e também como está pesando na própria consciência dela. O amigo dela seria um personagem mais presente, tentando fazer ela superar para seguir em frente, mas ela não quer esquecer e ainda continua se culpando, apenas indo ao trabalho e do trabalho para casa ou para suas consultas.
O filme seguiria com os dois tentando desvendar por que as memórias dela ao pouco estão desaparecendo, junto com fotos, jornais e etc. E toda vez que ela tivesse uma pausa com o amigo dela, ao invés dela simplesmente deitar e lembrar do próximo detalhe do filme, o amigo dela estaria constantemente tentando manter essas memórias ativas, falando de momentos que eles tiveram e até lembrando de momentos bons dela com o filho dela. E também, ao invés do alien abduzir todo mundo menos ela, ele estaria a todo momento tentando interagir com ela, mas acabaria sendo interrompido, ou ela conseguiria fugir e ele, para evitar chamar muito a atenção, deixaria a situação passar por hora. No fim, os dois ainda se encontrariam, mas a conversa deles seria um pouco diferente. Eu penso que ao invés de um galpão, ele a levaria para um plano todo branco, como no filme Matrix ou em Todo Poderoso. Vamos levar em conta que os efeitos especiais do filme não são muito bons, então eu acho que isso seria um diferencial. Aí a conversa teria um tom e um tema bem diferente. Eu confesso que sempre esperei por esse dia, só não imaginava que fosse dessa maneira. Onde você está? Cadê o meu filho? Uma coisa de cada vez. Primeiro, eu estou aqui. Sim, na minha versão, o psiquiatra seria o alien. E logo vou explicar o porquê. Por que está fazendo isso? Onde ele está? Telly, eu sinto muito. Eu posso ter apagado parte das suas memórias, mas o acidente ainda aconteceu. O seu filho não está mais entre nós. A Telly ficaria em choque, parada por alguns segundos, e você apenas veria algumas lágrimas escorrendo pela bochecha dela. E então ela perguntaria: por que está fazendo isso? E ele responderia: isso, Telly, é um estudo. Estudo? O que você acha que aprenderia com isso? Ele era só uma criança. O alien ficaria parado por alguns segundos. Ela iria suspirar e falar: o estudo não era com ele, não é? Eu observo a raça de vocês por um bom tempo. Seus costumes, crenças e conflitos. Vocês arranjam formas criativas de resolver seus problemas. Nada é perdido. Tudo é reaproveitado ou melhorado de alguma forma. Agora, só tem uma coisa que vocês dificilmente querem perder, mesmo que isso machuque vocês. Memórias. Exatamente. Eu tenho lhe acompanhado de perto, Telly. Vi como as memórias do seu filho lhe machucavam. Então eu comecei a ponderar. Você se sentiria melhor se esquecesse? Toda a dor, sofrimento e angústia sumiriam se você simplesmente esquecesse que existiu? Então aos poucos removi uma a uma. Comecei por memórias pequenas como uma bronca, um café juntos, e aos poucos fui aumentando para ver os resultados. Mas você ainda é muito apegada a elas. A conexão mãe e filho é algo indescritível, e mesmo com o mais profundo dos meus estudos, eu ainda não consigo decifrar. Mas você também tem sofrido por tanto tempo, Telly. Deixe-me ajudar você. Segure minha mão e eu poderei te livrar dessa dor. A Telly ponderaria isso por alguns momentos. Ela lembraria da culpa, da viagem, de tantos convites que ela rejeitou e de tudo que ela deixou passar, e estenderia a mão para ele. Mas antes que ela aperte a mão dele, ela também se lembraria de momentos bons. Se lembraria das conversas que teve com o amigo dela, tudo que eles passaram para chegar aqui, principalmente porque ela não tinha se esforçado por algo assim fazia um bom tempo. Aos poucos ela recuaria, ela respiraria fundo e diria: essas memórias podem ser dolorosas, mas eu acho que nada seria pior do que esquecer o meu filho. Eu sei que quer me ajudar, mas eu acho que agora devo fazer isso sozinha. Você tem certeza? Eu não tenho certeza.
Mas agora eu sei que eu posso conseguir se eu tentar o suficiente. Eu vou ter que pagar por essa consulta? Os dois ririam um pouco, ele pararia e diria, não, eu acho que terminamos por aqui. O que acontece agora? Agora, Telly, você vive. Aos poucos o brilho do lugar aumentaria até cobrir a tela, e com uma mensagem mostrando um timeskip aparecendo 2 meses depois. Telly estaria em casa se arrumando para o trabalho. Ela passaria por uma foto com os 3 juntos, daria um beijo nela e iria até a sala. Ao passar pelo marido dela, ela vai dar um bom dia e ele pergunta o que ela vai querer para o jantar. Ela vai olhar para ele e dizer, confesso que eu não sei. Que tal a gente sair mais tarde e ver o que a gente pode arranjar? E aí, com ela fechando a porta, o filme se encerra. Olha, eu devo reforçar isso. Os Esquecidos não é um filme ruim. Longe disso. Eu só acho que ele fica um pouco ambicioso demais e o final não é tão satisfatório. Então, com essa minha run, eu tentei dar um significado um pouquinho diferente. Não apenas uma mãe tentando recuperar seu filho, mas uma mãe tentando se recuperar da perda, e também mostrando que esquecer não ajudaria uma pessoa a superar, e que temos que trabalhar duro para melhorar. Sem falar que para um alien tentando entender a raça humana, nada melhor do que uma profissão no qual as pessoas falam diretamente com ele, ajudando no estudo e até criando uma empatia para ajudar. É muito melhor do que um alien bucha que está fazendo a mesma pesquisa durante anos e é literalmente puxado para fora quando o filme não precisa mais dele. Uma amiga minha também sugeriu uma outra run, mas no estilo Matrix, onde ela estaria em uma simulação e o alien seria um técnico tentando rebootar a mente dela, apagando suas memórias. E nem preciso falar que eu adorei essa ideia também. E sabe o que é engraçado? Quando o Sanidade me entregou esse filme e eu estava assistindo, eu lembrei que tem um outro filme com uma proposta bastante parecida. E esse filme seria Plano de Voo, de 2005. Nesse filme, vemos uma mãe que vai viajar com a filha e a filha aparentemente desaparece em um voo e as pessoas começam a falar que ela nunca embarcou no voo com essa filha para começar. O filme é bem mais contido, tem uma história boa e eu recomendo bastante. E essa foi a minha run. O que vocês acharam? Vocês fariam alguma coisa diferente? Pensem em dar uma olhada nos filmes que eu falei? Deixem nos comentários. E... pensando bem, eu tenho que agradecer ao Sanidade por esse filme. Melhor ainda, eu vou retribuir o favor. Alguns momentos depois... Como assim você não achou o filme ruim? Ele descarria igual Hancock. Olha, não é que ele seja ruim, eu só acho que ele capota demais na premissa e no final acaba não sendo satisfatório. Se bem que pensando bem assim, a protagonista é muito irritante com o passar do tempo, principalmente quando o filme deixa tudo de uma beijada pra ela, mas ruim não é. É só algo que eu não tentaria ver de novo. Mas olha, como você me ajudou, eu acho que o mais certo nessa situação seria te retribuir. Então, eu peguei um filme aqui e... Valeu. O filme é ruim? Na verdade, não. Esse filme ele... Então não me interessa. Ele tem uma premissa original e usa bastante efeito prático. Bem, eu acho melhor ligar pro Vasco. Thank you for watching the Jeff